Vocês viram o começo desse último episódio que lançou? Vocês viram? Qual deles? O último? O último. Eu nem lembro mais. Não lembro. Eu nem sei o que eu falei. O último foi da comunidade de GG. Acho que nem a Isa Tenho que ouviu. falar, esse podcast é meu memorando pra minha vida idosa de esquecer tudo, entende? Você lembra? Eu vou... Na sua vida idosa, uma semana você já não lembra. 30 anos, quase 30 anos nas costas, eu já não lembro o que eu fiz no meu dia. 60, eu vou estar aqui, sou eu. Mas o que é ótimo de não lembrar é que eu também não lembro. E aí você vai escutar o podcast, é um podcast novo que você está escutando, feito por outras pessoas. Não, gente, uma coisa que acontece comigo reescutando os nossos podcasts é que às vezes vocês estão falando alguma coisa, aí eu penso, um comentário seu me faz pensar em alguma coisa, tipo, eu poderia ter falado nisso, né? Aí logo depois escuto eu falando exatamente o que eu pensei. Olha essa louca. Doida. Doiduras. Tá, vamos começar esse podcast. Calma, a gente tem nossa própria trilha sonora. Mas então, quem somos nós? Briana Nasky. Cup! Isabel Brandão. Juntas desvendando como é ser um youtuber LGBT, somos as... Garotas! Nós estamos começando mais um episódio e hoje nós vamos falar sobre algo que eu acho que demorou um pouco pra gente começar a falar, né? Porque uma coisa que nós três temos em comum é que nós somos garotas internéticas e youtubísticas. Yes, youtubers. Começamos a carreira no YouTube, né? Começamos Foi o início de carreira. Onde vamos terminar? Não sabemos. É o caminho, né? Estamos caminhando pro TikTok. Reels. É a nova base agora. Vai acabar no Reels. Olha no que deu. Mas então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre este mundo de ser youtuber, né? Porque se cria muitas expectativas, muito estrelismo sobre o que é ter um canal no YouTube. Verdade. E muitas vezes não é real o que as pessoas pensam, né? Vamos falar sobre tudo isso. Mas antes disso, eu quero lembrar vocês de que nós temos este podcast maravilhoso, mas nós temos contas nas redes sociais, que é @garotas em todos os lugares. E lá no Instagram, nós estamos participando do Stories ao longo da semana inteira, com momentos que vocês interagem com a gente de forma muito divertida. Estamos adorando bastante. Então passa lá, segue a gente no Twitter também. E em nossas redes sociais é @BrianaNasky, @ApenasCup e @IsabelBrandão_ em todas as redes sociais, tá bem? Arrasou. Perfeito, então. Pra começar este... Olha aí a moto. Ó, pra começar, a gente vai ter uma mensagem pros motoqueiros. Não fiquem fazendo drum, 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 tá bom? Respeitem que os podcasters. Isso é uma boa já começar com isso, porque o quantas intervenções a gente tem tentando criar conteúdo, gente. Eu não sei Não vocês, dá. mas eu comecei a fazer vídeos, mano, com uma câmera velha que eu ligava a pilha pra poder gravar meus vídeos. E tinha cachorro, tinha mãe fazendo barulho, tinha de tudo, umas loucuras, assim, sabe? A rua e essas coisas. E sempre tem esses probleminhas que a gente não pensa quando vê o conteúdo final, porque a gente corta, mas tem muitas intervenções nas horas das gravações. Não é uma coisa fluida, estúdio de TV, não. Nossa, começar é realmente sempre complicado. É uma lei, assim, da física. Se tem uma pessoa gravando, uma blogueira gravando vídeo pro YouTube, tem uma obra do lado, tem que ter alguma coisa Surge lá, acontecendo spawna. pra trabalhar. No Brasil, pelo menos, é assim, né? Não sei se lá em Los Angeles é diferente. Na Europa é mas... diferente? Conta pra gente. Ai, gente, na Europa é mais silencioso, sim, porque aqui faz muito frio, então tem que ter umas janelas isolantes, mas Não, mas é exatamente. Aqui eu moro na frente de uma rua que passa muito carro, então gravar vídeo aqui tá sendo eu falar por 2 minutos, pausar por 2 minutos. E é isso, gente. A gente vai virando. Começar no YouTube, como a Briana tá falando, é realmente uma coisa muito complicada, porque você nunca sabe exatamente o que tá fazendo. A Briana começou com a
câmera toda bagunçada aí, como ela disse, eu comecei com o meu celular e eu sempre gravava da frente da janela. E eu nunca tinha, no início eu não tinha muita noção de o que era uma boa iluminação. E aí a minha cara ficava toda estourada. Você consegue ver lá no meu canal uns vídeos em que eu tô um fantasma. Um fantasma. Eu tô branca aqui só. E eu lá, linda, falando. Lá, 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 lá. Eu acho que uma Nossa. coisa muito louca que teve no decorrer dos anos sobre se tornar youtuber, eu acho que a maioria, nós três aqui, a gente começou não como um projeto de carreira ou como um empreendimento especificamente. A gente começou porque a gente queria explorar essa experiência, ver o que dava, expor os nossos pensamentos de uma forma única. Eu lembro que Isabel Brandão teve até um canal em inglês que ela passava sobre Eu dicas de comecei com o meu moda. canal em inglês. Eu comecei em inglês. Gente, isso aí eu não sabia, não. Tem ainda, não tem, mulher? Tá escondido em Tenho. algum lugar na internet? Tá escondido. Eu lembro tá quando a gente escondido. foi pra Europa, a gente até conversaram que eu ia começar meu canal em inglês. E a gente ia fazer uns feats junto. Nunca vi esse canal em inglês até hoje, né? Não. Mas um dia, quem sabe, a gente pega o CPM. Aliás, a gente pode até conversar sobre esse CPM, que também é uma polêmica. CPM brasileiro, Nossa. CPM americano. Como que os youtubers ganham dinheiro? De onde que vem o dinheiro dos youtubers? E como que funciona isso? Mas eu percebo que antigamente era muito mais de teste e hobby. Enquanto hoje em dia, as pessoas elas têm ferramentas pra começar com uma vantagem, assim, gigantesca. Por exemplo, no YouTube mesmo, o YouTube tem a Academia do YouTube, que é uma escolinha, como se fosse uma faculdade do YouTuber, onde você tem um conhecimento e assunto técnico sobre tudo que envolve ser YouTube. Desde a parte de construção de um roteiro, produção de vídeo, pós-produção, iluminação, até mesmo como você se portar perante a sua comunidade, sabe? Coisas que a gente, quando começou, eu não tinha esse tipo de ferramenta. Era muito Não. teste, sabe? Era uma coisa assim, eu vou fazendo, vamos ver se vai rolando, vamos ver se vai rolando. Aliás, Bri, você começou em que ano? Eu lembro que eu comecei meu canal na metade de 2016. Foi? Eu acho que a maioria das transgênicas, assim, brasileiras, youtubers, começaram na metade de 2016, assim, eu tenho a sensação de... A Briana, ela é assim, a idosa do YouTube. idosa. Quando eu comecei, foi quando a Briana começou a ganhar muito seguidor. Porque eu lembro que quando eu criei meu canal, a Briana tava com 8 mil inscritos no YouTube. E no final daquele ano, ela já tinha passado... eu não lembro nem que marca, mas já tinha, tipo, triplicado aí. Bastante. Onde é que ela tinha chegado. Foi. Naquela época eu tava criando muito conteúdo, muito. Saudade de criar muito conteúdo. Toda blogueira começa com um sonho, criando conteúdo, postando horrores e depois vai... Tem vezes que a gente desanima, gente. Eu vivo assim... Desanima. Eu acho que um dos motivos que acaba desanimando nós, principalmente a gente, por sermos youtubers LGBTs, é o fato de que quando a gente entra no YouTube, muitas vezes a gente tem várias ideias do que vai ser aquele canal do YouTube, sabe? O que a gente vai explorar lá. E por sermos publicamente LGBTs, cria-se uma expectativa de que nós temos que falar de uns temas específicos, que é falar, vamos falar sobre militância, vamos falar sobre identidade de gêneros, vamos falar sobre sexualidade, etc, etc. E tipo, como é que é isso pra vocês? Eu sei que nós três somos pessoas que gostamos de falar sobre esses temas, mas essa cobrança? Eu lembro no início que eu comecei a fazer eu discuti especificamente sobre temáticas de transgeneridade. Foi quando eu comecei a discutir sobre a temática específica da transgeneridade, sobre a não binariedade, que é a minha identidade enquanto pessoa não binária, que eu consegui muitos seguidores, muitos. E eu curti toda essa evolução, eu gostei dessa atenção, só que eu percebi que tava tendo um problema, que as pessoas estavam voltando pro meu canal, não porque elas simpatizaram com Briana Nasky especificamente, mas porque elas queriam que eu fosse uma enciclopédia em formato de canal. E não era isso que era a minha proposta, sabe? Eu nunca quis me tornar uma enciclopédia sobre a não binariedade. E você quer saber sobre conteúdo trans? Acesse Briana Nasky. Eu queria compartilhar partes da minha vivência. E uma parte dessa vivência era discutir sobre a minha identidade de gênero e sobre algumas problemáticas no qual eu passava. Só que eu era um ser complexo, um ser completo.
Então, durante um período muito grande, logo depois que eu explodi lá em 2016 com meus vídeos sobre não binariedade, eu parei de discutir sobre essa temática porque eu queria falar sobre outras coisas que estavam acontecendo na minha vida, como maquiagem, que eu gostava, experiências pessoais e processos que eu tive de me descobrir. E, obviamente, isso gerou em não explodir mais, né? E você, Isa, como é que você se relaciona? Olha, eu comecei justamente, como vocês disseram, comecei com o meu canal em inglês, porque eu acho que na época eu tava assistindo muito Didi Gorgeous lá pra 2014. Então, tipo, eu já era uma pessoa trans, mas, tipo, eu me descobri enquanto pessoa trans no YouTube. Porque lá pra 2010 eu conheci uma pessoa trans que fazia vídeo no YouTube. Foi aí que eu comecei a me entender e dizer, olha, nossa, isso é realmente uma possibilidade e tal. E aí nasceu a ideia de falar sobre moda e sobre a minha vivência trans. Só que eu cheguei, assim, a 1.000 inscritos nesse canal no YouTube em inglês e depois desanimei. Porque, tipo, o que eu senti é que no canal em inglês, as pessoas, elas são muito mais horríveis com você. Tipo, os brasileiros, eles têm muito mais troll no YouTube em inglês. Então, tinha muito mais gente fazendo comentário ruim, tipo, xingando. Nossa, isso é uma coisa que eu não imaginava. Não, mas realmente, tipo, a minha experiência foi essa. Tipo, foi bem negativa. E depois eu não conhecia o YouTube trans brasileiro. E aí eu pensei, eu vou fazer um vídeo em português, postar, vendo o que dá. Isso eu acho que foi em 2015. E não aconteceu nada. Ficou, tipo, durante 6 meses tendo 10 views. Aí, de uma hora pra outra, viralizou esse vídeo. E eu pensei, eu vou começar a fazer vídeo em português. E aí, foi assim que começou a minha carreira. Eu conheci a Briana, ela me acolheu. Foi uma das primeiras blogueiras. Como é que você conheceu a primeira. Briana? Madrinha. Nossa, foi a minha madrinha. Mas eu não lembro como eu lembro. conheci. Eu acho que ela... Eu lembro. Conta pra gente, Bri. Eu tinha visto o vídeo que ela viralizou. Eu acho que ela falava sobre a redesignação sexual dela ou alguma coisa do tipo. Eu falava se conto ou não conto que eu sou trans, alguma coisa Será assim. que foi isso? Acho que foi esse Foi vídeo, eu acho esse. que foi. Foi esse vídeo que ela viralizou e eu vi que ele tava, tipo... Eu lembro que ele apareceu na minha page do YouTube de recomendados e tava com, sei lá, não sei, mais de 100 mil views. E aí eu vi que era um canal pequeno. E eu entrei em contato com a Isabel Brandão pra ensinar com ela sobre como ela poderia se proteger do hate. Colocar filtros nos comentários pra evitar algumas palavras que ela poderia ver, dizer pra ela continuar mesmo com o ódio que ela poderia receber, pra ela poder continuar mesmo com os ódios que ela tava recebendo nos vídeos dela. E aí a gente começou a ter contato a partir disso. Acho que foi isso mesmo. Eu também conheci a Briana a partir do YouTube, etc. Foi logo quando eu fui começar meu canal, que eu ainda tava decidindo sobre o que... Eu sabia que eu queria criar um canal no YouTube, só que eu não sabia exatamente tudo que eu queria criar de conteúdo, sabe? Então eu falei, eu vou experimentar várias coisas. Tanto que no início do meu canal, boa parte do conteúdo era focado, tipo, em entretenimento. Eu já falei também um pouco sobre a faculdade até. E aí, um dos temas que eu queria falar era sobre não binariedade, sobre a sexualidade, porque são assuntos que eu consumi no YouTube gringo, mas que eu não vi acontecendo aqui no Brasil. Aí eu fui falar, deixa eu ver quem é que tá falando sobre isso no Brasil. E aí eu descobri a Briana. Descobrindo a Briana, eu entrei na página do Facebook dela, segui ela nos cantos tudo, e entrei no grupo do Facebook dela que chamava Espaço Nasce. Continua existe, mas tá lá. Rest in peace. Rest in peace, um cemitério. E aí, lá, no momento específico que a gente se conheceu foi o seguinte. Eu lembro, a Briana provavelmente não lembra disso, ela vive esquecendo as coisas, né? Teve uma vez que o YouTube, acho que foi logo quando o YouTube liberou a ferramenta de ter administradores de comentários. Aí ela chegou e falou, o YouTube tem essa ferramenta nova, quero colocar alguns de vocês como administrador do meu comentário pra poder lidar com hate, tirar os comentários babaca, não sei o que lá. Que eu recebia muito na época, né? Tinha uma coisa muito forte disso na época. E aí você tinha aberto lá no Facebook para as pessoas mandarem o canal delas, pra você poder colocar elas como administradores. E eu fui lá e coloquei o meu canal. E nisso, eu tinha recentemente postado um vídeo
que era falando sobre o ser bebê com 20 anos de idade. Ah, eu lembro desse E vídeo. E aí, eu assumo, eu não sei se foi por causa disso, mas provavelmente foi, porque ela me colocou como administrador, não, como moderador dos comentários dela. E logo, alguns dias depois, ela postou um vídeo chamado Sexualização Forçada, em que ela fez, inspirada nesse vídeo meu, falando sobre, basicamente, o tema, sabe? Sobre a expectativa das pessoas em fazer elas quererem beijar e iniciar uma sexualidade muito cedo. É, isso mesmo. É isso mesmo. Bem precisa, lembra de tudo. Eu amo. E aí, a gente tá aqui hoje, tem um podcast junto. Olha que loucura. Foi, você veio falar comigo no Facebook. Foi sempre a Briana que começou a coisa. Pra você É, ver. sempre Eu era a Briana. acessível naquela época, gente. Era. Ó, não Hoje sonha, em não dia faça não mais isso responde hoje em dia. ninguém. Hoje em dia tá esnobando todo mundo, né, Briana? A fama foi pra cabeça. Não, mas eu acho que essa é até uma parte importante de dizer, né? Porque Sim. no ponto youtuber LGBTQI, a Cup, ela trouxe um ponto importante que a gente lida muito com ódio. Principalmente quando você compartilha assuntos da sua própria vivência. Isabel Brandão teve a experiência disso ao contar sobre se ela diz ou não se é uma pessoa trans quando ela conhece um cara, quando ela tá se envolvendo com um cara. E eu lembro que isso continua sendo um tema recorrente de polêmica na internet, aliás, por sinal, né, Isabel Brandão? É. Você poderia fazer um vídeo 2.0 sobre isso. É, 2.0. Eu acho que é Ai, interessante tu falar. toda bonita, evoluída. Né? Tipo, como que são os meus pensamentos agora? Mudou É. ou não? O que você Nossa, pensa sobre isso? verdade. Porque Vou fazer. ódio na internet é gratuito. E você vai receber ódio por qualquer coisa. Eu acho que é uma coisa que precisa de ter consciência. Se você pretende estar vivo nesse universo do YouTube, é que você precisa de entender que lidar com ódio vai fazer parte do seu dia a dia. Não importa o conteúdo que você faça, você vai ter pessoas te criticando, você vai ter pessoas analisando sua vida e dando a perspectiva delas sobre aquilo que você está fazendo, independente do que seja. Ameaça de morte, todo mundo que tá na internet vai receber um dia na sua vida, entendeu? Por motivo mais fútil que seja. Mais fútil que seja, você vai receber ameaças de morte. Tem algumas que são mais, assim, alarmantes do que outras, sem dúvida. E aí você vai fazer um boletim de ocorrência. Mas faz parte da vida, enquanto está na internet, lidar com esse ódio. Eu acho que ser um youtuber LGBTQI é um ponto importante isso, porque muitas vezes tem pessoas que desistem devido ao ódio, né? Sim, devido à resposta das pessoas. Como é que vocês lidam com isso, inclusive, Isa? Ai, hoje em dia eu acho que eu não ligo muito. Eu não tenho, assim, muito... Eu não criei, assim, muito filtro no meu YouTube pra esses comentários, mas eu acho que hoje em dia o YouTube tá filtrando muito bem por ele mesmo. Ai, hoje em dia tem uns que eu apago e tem outros que, tipo, se eu acho que é tão absurdo que sei lá, me faz rir, eu acho que eu deixo lá e tem vezes que outros seguidores meus, eles comentam, xingam a pessoa. E tem uns que, nossa, eu lembrei de um agora, que é assim, tem uns que é tipo um comentário positivo embalado em negatividade. Eu não sei explicar exatamente. Eu sei, esse termo se chama elofensa. Elofensa, exato. É uma ofensa disfarçada de elogio. Por exemplo, no vídeo que eu falo sobre a minha cirurgia, um comentário que me marcou muito é um cara que ele escreveu assim: transoperadas são igual anjos sem asa. E eu... Ai, meu Deus. Meu isso Deus do céu. Isso é tipo, é um meme que é muito popular na internet. E os caras repetem como se fosse elogio. Sou uma anja sem asa, pelo jeito. Mas eu não ligo. Tem uns que me fazem rir, tem uns que antigamente me fazia chorar, mas... Tem aqueles que faz a gente rir de, tipo, meu Deus do céu, como pode ser tão trouxa? Tão trouxa, Mas no começo, como é que foi? Tipo, você disse isso agora. Como é que foi pra você no início de começar a perceber esse hate? No meu canal em inglês, foi uma preparação, assim, pra minha vida. Porque eu recebi muito hate. Gente falando da minha voz, que enfim, tipo, a cara era de mulher, mas a voz era de homem. Aí no meu, em português, quando o meu vídeo viralizou, aí sim,
eu recebi também muito ódio. Só que o que que acontece? Eu tenho a associação de que quando você recebe muito hate, é porque você tá viralizando. Ah, com certeza. Isso é real. Ao mesmo tempo que você recebe muito hate, você tá ganhando seguidores, você tá ganhando muitas views, ganhando money. Então, os haters, eles também trazem coisa boa também. Então, a gente tem que ressignificar isso e pensar assim... Tá odiando? Nossa, seu comentário de ódio pra mim, ó, eu tô ganhando com isso, tá rendendo. Muito obrigada. E é assim que eu lido hoje em dia. Eu lembro do vídeo da Briana com a Mandy falando sobre isso. Nossa, muito tempo atrás, hein, menina? É muito tempo, desenterrou. Eu lembro das coisas tudo. Quem falta com a memória não sou eu aqui. Você tem muito hate no seu canal, Cup? Porque, tipo, eu tenho a sensação de que, sei lá, você é a menos que a que sofre menos hate entre nós. Não sei se é porque, sei lá, você é mais bonita que todos. Pode ser, talvez. Acho que tá relacionado. Mas eu acho que talvez no sentido de receber hate gratuito. Mas, por exemplo, sempre tem alguns assuntos específicos que, quando eu falo sobre eles, eu sei que vai surgir uma onda de hate ali. Por exemplo, o tema que, com certeza, de longe, no meu canal, na minha história na internet, eu recebo muito hate, é falar sobre linguagem neutra. Não tem um momento que eu falo sobre linguagem neutra que não surge. E pior que é hate de todo lado, sabe? Porque é aí que é o nirvana do preconceito. Porque surge os conservadores, surgem as feministas radicais, surgem as pessoas sem noção, tudo dando as mãos, uma ciranda enorme pra falar mal ali daquele vídeo. Agora, uma coisa que eu, por um lado, fico impressionado comigo mesmo, porque é uma noção que eu percebo hoje, que eu sempre tive desde que eu comecei a tratar na internet. E por isso, por um lado, eu fico feliz que eu já tenha começado na internet com essa noção, que é sobre como... Eu acho que eu sei lidar muito bem com hate. Porque uma coisa que eu percebo, e já fica uma dica aí pra você que clicou nesse podcast, nesse episódio especificamente porque você pensa, eu também queria ser criador de conteúdo. Especificamente sendo LGBT, as pessoas, muitas vezes, elas vão trazer um hate, um ódio, que não tá direcionado a você enquanto pessoa, mas sim ao símbolo do que você representa pra ela, sabe? Então, muitas vezes, elas vão vir nesse meu vídeo falando sobre linguagem neutra, e elas não estão olhando pra Cup, eu, enquanto pessoa, mas sim pra aquela imagem que foi construída sobre o que eu sou, sabe? Um militante chato que quer destruir a linguagem portuguesa, que várias abobrinhas que se criaram. E aí, eu não consigo muito... Quando eu tenho ciência disso, eu olho pra uns comentários falando coisas sobre mim, e eu não consigo nem relacionar aquele comentário comigo, porque eu sei que eles estão falando de uma pessoa que eles criaram na cabeça deles. É aquele meme da mulher. Você nem me conhece, para de me xingar. Você nem mora onde eu moro. E eu acho que isso tem a ver também com uma certa forma de estabilidade emocional, né? Ter estabilidade emocional na criação de conteúdo faz uma completa diferença na continuidade e no desenvolvimento da sua carreira. Para você conseguir andar sobre essas águas muito turbulosas, de conseguir se expressar, comentar sobre aquilo que você quer falar, e ainda assim conseguir lidar com todo o hate que pode vir. Isabel Brandão falou muito bem sobre esse negócio do hate estar ligado ao sucesso, porque é verdade. As pessoas, elas engajam muito mais em publicações que geram ódio. O ódio é uma força muito maior do que a felicidade. O conteúdo que é odiado é compartilhado 10 mil vezes mais do que que deixa as pessoas felizes. Às vezes as pessoas veem uma coisa que faz bem pra elas falam, ai, que legal. Que bom. Mas pode ter certeza que se ela vê alguma coisa que ela não gosta, ela vai compartilhar em todo lugar falando como ela odeia aquilo e como aquilo não deveria estar vivo, como aquilo não deveria existir no mundo. Eu acho que é tipo uma parte natural do ser humano. E eu acho que uma problemática até que a gente encontra dentro desse youtuber de questão LGBTQI é que às vezes a gente tem um efeito muito manada, onde as pessoas percebem um tópico específico, um assunto específico dentro do nosso universo, e ele é reproduzido por todos os youtubers da mesma camada. Por exemplo, toda youtuber trans vai falar sobre como ela foi rejeitada, entende? Toda youtuber trans
vai comentar sobre... Parece até que existe uma cartela, né? É tipo uma cartela, entende? Porque É um esse tipo bingo. de conteúdo gera engajamento, porque as pessoas gostam de ver dor, as pessoas gostam de ver esse tipo de coisa. Então, uma coisa que é interessante dizer pra quem, se você é LGBTQI e tá pensando em criar conteúdo, é tentar encontrar em você o que você quer compartilhar com o mundo. Não ficar apenas olhando para os números e para tudo isso. Às vezes o número é super legal, vai te ajudar a crescer, vai te ajudar a fazer tudo isso. Mas eu acho que é sempre importante você ter em mente o que você quer construir, sabe? O que você quer deixar de legado para você mesmo. Que dependendo, por exemplo, eu tive um vídeo viral em 2014 ou 2013, eu não lembro exatamente 2012, enfim, foi muito tempo atrás, milhares de anos atrás. Aonde foi um vídeo muito, assim, errado na minha adolescência. Num surto psicótico, xinguei muito a Adele, xinguei todo mundo. E esse vídeo viralizou de forma gigantesca. E eu lembro que na época, um amigo meu me colocou em contato com a Camila Ukers. Camila Ukers foi uma youtuber muito popular, onde ela literalmente só gritava na frente da câmera. Era tudo que ela fazia, gritava e xingava sobre alguma coisa. E eu lembro dela falando assim pra mim, vai, grita mais, faz mais vídeo louco, é isso mesmo, tem que fazer isso mesmo, é isso aí. Nossa. E eu lembro que eu li a mensagem dela e eu falei, mas eu não quero deixar isso de legado. Eu quero construir uma carreira. Eu não quero construir um momento que fica se repetindo até um momento onde eu não consiga mais repetir isso. Eu quero construir algo que quando as pessoas lembrem do meu nome, elas associem com algo bom, com algo sólido, com algo que foi construído com uma base forte. Então, depois desse vídeo, eu pude reformular a forma como eu abordo na internet, como eu me exponho na internet também, exatamente para caminhar para esse caminho da construção de uma carreira, para a construção de um legado. Eu não vou mentir para vocês, eu sinto que eu fui constantemente sabotada por mim mesma devido à minha falta de saúde mental. Desde inseguranças, crises depressivas, eventos trágicos que aconteceram na minha família e coisas que me fizeram parar de criar conteúdo. Isso porque eu tinha o apoio da Isabel Brandão, eu tinha apoio da Penas Cup, que sempre estiveram lá me apoiando e me ajudando a construir essa carreira que eu tenho hoje em dia, mas é algo que você tem que manter em mente, que não é porque você viu a Mandy Candy que você necessariamente precisa de ser uma Mandy Candy, que você precisa de ter 2 milhões de seguidores, que você precisa de fazer todos esses vídeos, de todas essas coisas. Encontra seu próprio caminho, sabe? Porque eu acho que a coisa mais incrível que a gente tem no YouTube, especificamente, é sobre você construir algo único seu. Então explora isso. Inclusive, até falando sobre este ponto, números, quando numa perspectiva já de mídias e publicitárias, podem enganar muitas pessoas, achar que para você ser um influenciador de sucesso, você precisa ter não sei quantos milhões de seguidores e não sei o que lá. Mas em certos pontos, quando a gente pensa sobre nichos, quando as marcas vão ter interesse de você, vale muito mais a pena você ter um nicho consolidado, que vai ser de interesse da marca, do que você necessariamente ter números altos, mas que pessoas que talvez não vão nem se importar com o público que ela poderia fazer com você. E aí, o que eu tô querendo dizer com isso? Muitas vezes, você acha que você tem que seguir a modinha do que tá lá, do que dá popular, mas, por outro lado, se você pensar naquele nicho que você quer falar, que realmente você é apaixonado e conseguir criar um público interessado naquilo, vai realmente te render muito mais a longo prazo, mesmo sem ter os números da Mandy Candy e de outras pessoas com números enormes, mas pro nicho que você tá fazendo, você vai ser a referência daquele nicho. E acho que isso toca nessa questão das pessoas esperarem que criadores de conteúdo trans sempre tratem sobre temáticas trans, mas a gente acaba faltando pessoas trans falando, sei lá, sobre criminologia, pessoas trans falando sobre ciência, mudança, sobre DIY, pessoas trans sendo blogueiras, como blogueiras cisgeração, sabe? Tipo, falta muito. Eu lembrei de uma frase que eu acho que sintetiza muito bem essa questão de você ser genuíno, que é de um compositor que se chama Joseph Haydn, aonde ele fala: não havia ninguém ao meu redor, então eu fui obrigado a ser genuíno.
E esse processo é muito verdadeiro, porque às vezes a gente se sente tão preso nas estruturas que a gente vê, sabe? Eu preciso de criar vídeos de humor, eu preciso de criar vídeos dançando, eu preciso de fazer TikToks, eu preciso de fazer isso daqui, eu preciso de fazer aquilo ali. Mas quem é você, sabe? O que você tem a trazer de único pras pessoas? Porque cada pessoa tem alguma coisa única. Cada pessoa tem algo que é só seu. E como que você consegue transmitir isso pros outros? Claro que essa é a minha visão. Você pode seguir o fluxo, você pode fazer o que é popular. Se você quer fazer views, se você quer crescer dessa forma, tá tudo bem também, sabe? São formas diferentes da gente abordar. Eu só achei que era interessante a gente trazer essa pauta aí específica, porque eu, dentro da minha cabeça fodida de uma pessoa não binária, com depressão e o caralho a quatro, eu me via tão presa dentro dessa caixa que parecia me pressionar pra seguir o fluxo das outras pessoas, que eu não olhava pras minhas próprias conquistas, sabe? Eu já me sinto como uma pessoa de sucesso quando a depressão não tá martelando na minha cabeça, com tudo que eu conquistei hoje na minha vida. E não necessariamente eu preciso de ter 1 milhão de seguidores pra me sentir tenho sucesso, sabe? Eu acho que isso é também o grande problema de você ter uma carreira na internet, é que a gente sempre tem essas comparações, porque sempre vai ter uma pessoa no topo, tipo uma Mandy Candy, e todo mundo... Não é uma competição, a gente só citando a Mandy Candy, a gente ama a Mandy Candy. a orelha da Mandy Candy tá pegando fogo. Ah, mas a Mandy Candy, ela é literalmente uma das pessoas trans mais seguidas no mundo todo. E ela é brasileira, então, tipo, não tem como não usar ela. Não tem. E a gente tem que pensar assim, o papel da Mandy Candy já está ocupado. Você não pode, o mundo não comporta várias Mandy Candies. Você tem que ter o seu papel, você tem que ir atrás de quem você é, tanto na vida pessoal quanto na vida na internet, né? Então, eu acho que comparação sempre vai existir, porque a gente vive nesse mundo de internet que tem muita comparação. Mas a gente tem que realmente usar as outras pessoas como inspiração, construir quem nós somos. Se você, na internet, construir na vida real e tudo mais. Então... Concordo plenamente. Falando nisso, Isa, em usar a Mandy Candy sobre inspiração, isso me faz pensar sobre como nós, enquanto criadores de conteúdo, apesar de termos todos esses dilemas, nós conseguimos causar um impacto positivo. E eu aposto que vocês conseguem perceber isso com as mensagens que você recebe também. Eu, particularmente, costumo receber muitas mensagens de pessoas falando sobre como um vídeo meu pode mudar a vida delas, pode fazer elas perceberem algo sobre elas mesmas que realmente mudou ela. E esse tipo de impacto é uma coisa que sempre me impulsiona a ir pra frente, sempre me impulsiona, me faz pensar sobre como é importante o trabalho que a gente tá fazendo aqui. Você já recebeu desse tipo de coisa? Eu acho que eu recebo muito esse tipo de coisa. Toda blogueira, assim, que representa uma minoria, eu acho que acaba recebendo, o que é uma coisa muito positiva. Pra mim, acaba me motivando muito, principalmente nos dias que eu tô mais deprimida e que eu sinto que o que eu faço não tem valor, porque às vezes a gente tem a tendência a esquecer, mas pra mim, pelo menos, o trabalho de blogueira, de criar conteúdo na internet, é criar um tipo de irmandade ou de um sistema social de segurança, de ensinamento que a gente não tem na vida real, porque nós, pessoas LGBTs, pessoas trans principalmente, na vida real, geralmente a gente não tem, tipo, familiares que vão estar lá pra explicar pra gente. A gente não vai ter pessoas na escola ou, enfim, no geral, que vão estar lá pra explicar pra gente, falar pra gente que nossa identidade é válida e que, enfim, a gente tem que se amar do jeito que a gente é. Então, acho que assim como eu ter descoberto uma pessoa trans na internet me impulsionou a me entender melhor enquanto que pessoa trans, eu sinto que o valor se encontra principalmente nisso, pelo menos pra mim, de tipo, eu tô deixando um legado pra outras pessoas que vão poder se entender melhor. E não é assim, tipo, de uma forma egoísta, elas vão sempre se lembrar de mim. É tipo, nossa, eu vou
fazer uma diferença. Tipo, talvez essas pessoas, Demais. elas vão ter uma vida um pouco melhor por minha causa e por outras pessoas que estão fazendo esse tipo de conteúdo. Então, só de pensar nisso, pra mim, me dá uma É motivação. a satisfação de você perceber que você fez diferença, sabe, para outro ser vivo. Principalmente quando a gente tem um passado que nós passamos por coisas e nós podemos talvez fazer com que outras pessoas não passem pelas mesmas coisas ou passem por tudo isso de forma mais leve. É um sentimento que não tem como comparar. Inclusive, você falou a sua fala e eu me relaciono a ela muito sobre o seu objetivo na internet com canais, etc., um dos seus objetivos. Eu também vejo muito disso, tanto que no meu canal, nas minhas bios e a forma que eu descrevo a minha estadia na internet, eu falo sobre como eu procuro sempre trazer informação, positividade, desconstruir preconceitos e criar um espaço onde você possa se sentir bem sendo você mesmo. E isso independentemente se você é uma pessoa LGBT ou se você é uma pessoa que está dentro do padrão, eu acredito que você consumindo criadores LGBTs, temáticas LGBTs ou não, mesmo outras coisas, você consegue mudar enquanto pessoa, você consegue realmente melhorar a sua visão de mundo e perceber as coisas de uma forma muito mais humana, muito mais... Com certeza. Com certeza, muito mais nada, com certeza. Sim, concordo. Concordo plenamente. Isso me lembra como eu iniciei na internet. É porque na minha adolescência, no meu processo de descobrir, eu nunca tinha encontrado ninguém que me representasse, que eu sentisse, que traduzisse os conflitos que eu tava tendo dentro de mim. E eu tive que me tornar a pessoa que eu sempre precisei de ter na minha vida. E isso ajudou não apenas para que eu tivesse um processo de viver confortável comigo mesma, mas que eu pudesse também inspirar outras milhares de pessoas a viver o seu eu genuinamente. Então, acho que aqui a gente consegue ter uma ideia que, independente do seu tamanho, você tem a capacidade de impactar vidas. Você tem a capacidade de fazer uma mudança. Mesmo que seja só uma mudança na vida de um indivíduo, você já tá mudando algo. Então, se você quer ser um youtuber LGBTQI que tenha um impacto social, eu acho que o melhor caminho é você começar a olhar dentro de si mesmo e identificar aquilo que você quer mostrar pro mundo, que você tem de melhor. Ai, ótimo que você já falou isso, porque eu ia falar pra gente justamente começar, que a gente fez isso acho que nos últimos 2 episódios, não tô lembrado exatamente, de pegar o temática e dar uma dica com algo relacionado ao tema. Cada um dá uma dica pra alguém que tá considerando entrar nessa vida aqui que a gente tá. De blogueira? Da vida Não de entra. blogueira. Tô brincando. Não entra, sai, foge. Não entre nessa vida. Se você quer ganhar dinheiro, não entre. Aí já é Tô uma brincando, temática gente. só sobre, dá pra falar sobre isso. Uma dica que eu diria era justamente sobre aquilo que eu falei, sobre como olhar para os comentários de outras pessoas e o hate. Muitas vezes as pessoas vão estar falando sobre o que elas acham que você, tipo, o que você está simbolizando pra elas e não sobre a pessoa que você é. Então saber diferenciar isso é um ponto-chave muito importante para você conseguir lidar com críticas, com ódio e outras coisas ruins na internet. A dica que eu quero dar pra vocês é que vocês se profissionalizem. Vocês não precisam mais de passar pelo processo de acerto e erro que a gente teve no início desse processo todo. A gente chegou, era tudo mato. Hoje em dia, já não é mais. Tá tudo estruturadinho e a gente tem ferramenta suficiente para que você inicie produzindo conteúdo online com qualidade que vai permitir com que você construa um projeto de sucesso. Estude o YouTube Academy, estude as plataformas que você está pretendendo construir conteúdo, pois a própria plataforma vai te dar ferramentas para você construir o seu conteúdo da melhor forma possível. E você vai conseguir construir algo muito importante. Algo que eu gostaria de ter feito, que eu não fiz, foi um plano de negócio. Você consegue estudar sobre isso no Google e vai conseguir te dar uma estrutura para sempre que você se sentir perdido, você ter algo escrito que te mostre o porquê você está fazendo aquilo e aonde você pretende chegar. Porque o plano de negócio é uma visão ampla sobre o projeto no qual você quer fazer, o motivo pelo qual você quer estar fazendo aquilo e aonde você almeja chegar. Você tendo algo estruturado assim, vai te ajudar você nos momentos difíceis, continuar batalhando para que você consiga alcançar os seus objetivos e possa aproveitar os frutos que vão vir desse projeto que você está iniciando na internet. Hoje em dia a gente sabe que a internet é um trabalho válido, é um trabalho que te permite viver e até às vezes viver muito bem. A gente tem exemplos, por exemplo, a Nath Finanças. Eu lembro de quando ela falou Nossa. que
e abri o CNPJ dela. E eu lembro depois de alguns meses, gente, eu bati o limite do CNPJ. O limite do MEI, quer dizer, o CNPJ é diferente. Eu bati o limite do MEI. O limite do MEI é você ganhar até 180 mil durante um ano. Eu acho que ela bateu isso em 2 meses. Então, tipo, há a possibilidade de fazer dinheiro. Mas você precisa de estar preparado pra isso. Se estruture, estude, monte um projetinho legal e caminhe em frente. Ai, o conselho que eu daria pra quem tá começando ou pra quem já tá nessa vida de blogueira seria você ter uma gentileza com você, ter um olhar assim menos crítico. É a realidade que nós somos, a pior crítica que a gente tem na vida. E a gente já vai ter um monte de hater enquanto que criadora de conteúdo. Então a gente tem que praticar olhar você de uma forma positiva e, tipo, não ficar se falando, nossa, o que eu tô fazendo aqui é horrível. É, tipo, tudo vai melhorando. E eu acho que eu aprendi, tipo, nas minhas edições de vídeo, foi assim, no começo, eu lembro que eu odiava me olhar de frente pro computador editando os vídeos meus, porque eu me sentia mal, sabe? Só que isso me ajudou a praticar um amor próprio, de olhar pra mim enquanto que uma pessoa que, enfim, tá fazendo o seu melhor e tá tentando crescer. Eu acho que esse seria o meu conselho pra você. Ter outros olhos em relação a si mesma, olhos positivos. Nossa, amigas, essas sugestões foram tão incríveis que realmente acho que esse pode ser o nosso Sugestrans de hoje, né? Então, são coisas que a gente, tantos anos de carreira, já conseguimos adquirir. E estamos passando de vocês, ó, de graça. Não estamos nem cobrando como muito youtuber aí faz curso. Ainda não, né? Calma lá. Ainda não. Vem aí, será que vem aí? Vem aí. Mas então, gente, eu quero deixar claro aqui pra vocês que se você gosta desse podcast, você tá ouvindo aqui em um serviço de streaming, você pode clicar em seguir, assinar o nosso podcast. E se você tá ouvindo no Apple Podcast alguma coisa que dá pra deixar uma review, chama a gente de bonita, chama a gente de gostosa. É isso aí, gente. Eu amei esse episódio. Foi muito lindo, gente. Foi maravilhoso. Muito gostoso. Então, estamos ficando por aqui. Beijinho para todos vocês que estão acompanhando a gente. Beijo. Segue a Beijo. gente.